As cidades do interior aqui da Paraíba sofrem com dificuldade para receber atendimentos médicos. Um sufoco conseguir uma consulta, não é não? Um problema antigo, mas que pesquisadores da UFPB apresentaram soluções no estudo que conseguiu identificar onde estão trabalhando os médicos recém-formados nas universidades de todo o país. Quando o assunto é saúde pública no Brasil, uma situação infelizmente é comum: a falta de médicos, principalmente na atenção básica. Antigamente nós tínhamos acesso a médico, entendeu? Quando o posto era em Mussumago, a gente tinha acesso a médico toda hora. Agora nós não temos. Para atendimento em geral com a comunidade, só são 3 dias na semana. Então, nesses 3 dias, só atende 12 pessoas. Os moradores do Mussumagro, em João Pessoa, recorrem ao posto de saúde do bairro vizinho, Paratibe, e nem sempre conseguem atendimento. Quando você precisa, o médico te pede um exame, é 2, 3 anos para vir o diagnóstico. O secretário de Saúde de João Pessoa admite que existe dificuldade de contratação de médicos para áreas periféricas e que incentivos são dados para tentar diminuir esse déficit. Nós tínhamos 58 unidades básicas de saúde sem médicos, hoje nós temos todas as unidades com médicos. A grande dificuldade que nós ainda encontramos é na contratação de especialistas. Um estudo desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba mostra um caminho para resolver o déficit de médicos em áreas periféricas e também em cidades pequenas. A pesquisa foi coordenada pelo professor Alexandre Medeiros e utilizou dados de mais de 65 mil alunos egressos dos cursos de medicina públicos e privados. Nós pegamos 2 bancos de dados, do Ministério da Saúde e um banco de dados do Ministério da Educação, que é o Censo da Educação Superior, que tem informações sobre todos os alunos do ensino superior do Brasil. Nós cruzamos esses bancos e aí, a partir desse cruzamento, nós conseguimos identificar aonde estavam egressos dos cursos de medicina, que se formaram entre 2010 e 2015, 4 anos depois da formatura. O estudo concluiu que os médicos que ingressaram nos cursos de medicina a partir de sistema de cotas e beneficiários do Enem e do ProUni têm mais chances de atuarem na atenção básica em municípios de menor população e também com índice de desenvolvimento humano menor. Colocamos estímulos no programa para que ele possa permanecer mais tempo, para que ele possa se fixar nessas localidades. Quais são esses estímulos? Aumentamos o tempo do programa de 3 para 4 anos, colocamos incentivos de remuneração para que ele possa permanecer um período maior. Ao ficar 4 anos, ele recebe um valor importante. E assim como encontramos nos estudos que o médico que tem financiamento estudantil ao longo da graduação, ele tende a ir para cidades de menos de 20 mil habitantes, também foi inserido no programa um incentivo para que esse profissional tenha o pagamento da sua dívida no FIES. O professor, que já atuou no Ministério da Saúde, vê com bons olhos a reformulação do programa Mais Médicos, anunciada pelo governo federal. Nós temos nesse processo, nessa política pública que é o Mais Médicos, o desenvolvimento de uma série de estratégias que são semelhantes às que já foram avaliadas no nosso estudo e que também são semelhantes a outras estratégias bem-sucedidas internacionalmente. Para o presidente do Sindicato dos Médicos da Paraíba, oferecer mais estrutura de trabalho também ajudaria a diminuir o déficit de profissionais. É fundamental 3 coisas. Primeiro, condições de trabalho, equipe multidisciplinar, estrutura mínima para fazer um diagnóstico e também através de PCCR, que é a forma de contratação de médicos através de concurso público, e um salário digno para que o médico possa trabalhar com tranquilidade. Pesquisadores da UFPB acharam uma solução para isso. Vamos ver na reportagem de Anca Oliveira. Quando o assunto é saúde pública no Brasil, uma situação infelizmente é comum: a falta de médicos, principalmente na atenção básica. Antigamente nós tínhamos acesso a médico, entendeu? Quando o posto era em Mussumago, a gente tinha acesso a médico toda hora. Agora nós não temos. Para atendimento em geral com a comunidade, só são 3 dias na semana. Então, nesses 3 dias, só atende 12 pessoas. Então, a comunidade se vê presa nisso aí, a ponto de chegar aqui 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, vai ter gente aqui para adquirir, porque só atendimento de 12 pessoas. Os moradores do Mussumagro, em João Pessoa, recorrem ao posto de saúde do bairro vizinho, Paratibe,
e nem sempre conseguem atendimento. A gente vem aqui, uma hora tem a médico, outra hora não tem. Tem dia que a gente vem e os médicos não estão aqui. Quando você precisa, o médico te pede um exame, é 2, 3 anos para vir o diagnóstico. E até a marcação demora demais. Tem atendimento assim para ser todos os dias aquele atendimento. O secretário de Saúde de João Pessoa admite que existe dificuldade de contratação de médicos para áreas periféricas e que incentivos são dados para tentar diminuir esse déficit. Nós tínhamos 58 unidades básicas de saúde sem médicos, hoje nós temos todas as unidades com médicos. A grande dificuldade que nós ainda encontramos é na contratação de especialistas, principalmente a pediatria. Então, para o serviço público existe sim uma dificuldade para a contratação de certos especialistas e a pediatria entra como um grande representante desse grupo. Um estudo desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba mostra um caminho para resolver o déficit de médicos em áreas periféricas e também em cidades pequenas. A pesquisa foi coordenada pelo professor Alexandre Medeiros e utilizou dados de mais de 65 mil alunos egressos dos cursos de medicina públicos e privados. Nós pegamos 2 bancos de dados, né, do Ministério da Saúde e um banco de dados do Ministério da Educação, que é o Censo da Educação Superior, que tem informações sobre todos os alunos do ensino superior do Brasil. Nós cruzamos esses bancos e aí, a partir desse cruzamento, nós conseguimos identificar aonde estavam egressos dos cursos de medicina, né, que se formaram entre 2010 e 2015, 4 anos depois da formatura. O estudo concluiu que os médicos que ingressaram nos cursos de medicina a partir de sistema de cotas e beneficiários do Enem e do ProUni têm mais chances de atuarem na atenção básica em municípios de menor população e também com índice de desenvolvimento humano menor. Cotas, ProUni e FIES aumentaram a probabilidade das pessoas atuarem exatamente nesses municípios que precisam de médicos. Esse tipo de pesquisa, ela exatamente gera evidências para mostrar as políticas públicas que são eficazes, as que não são eficazes e como melhorá-las. Isso pode, inclusive, ajudar no nosso debate sobre a lei de cotas, né? Tem uma lei de cotas, especialmente nas regiões que têm dificuldade de fixação de médicos, que as universidades tenham argumentos de regionalização e que façam com que aquelas pessoas que moram em cidades pequenas no entorno da universidade possam utilizar algum tipo de cota, algum tipo de benefício, de bônus de regionalização para ajudar a fixar médicos. O professor, que já atuou no Ministério da Saúde, vê com bons olhos a reformulação do programa Mais Médicos, anunciada pelo governo federal. Nós temos nesse processo, nessa política pública que é o Mais Médicos, o desenvolvimento de uma série de estratégias que são semelhantes às que já foram avaliadas no nosso estudo e que também são semelhantes a outras estratégias bem-sucedidas internacionalmente. Então, certamente, o programa tem grandes virtudes, levando médicos para os lugares aonde se precisa de médicos. Para o presidente do Sindicato dos Médicos da Paraíba, oferecer mais estrutura de trabalho também ajudaria a diminuir o déficit de profissionais. É fundamental 3 coisas. Primeiro, condições de trabalho, né? Equipe multidisciplinar, estrutura mínima para fazer um diagnóstico e também através de PCCR, que é a forma de contratação de médicos através de concurso público, e um salário digno para que o médico possa trabalhar com tranquilidade.